Um dos direitos fundamentais instituídos no Brasil, né, é o direito à própria existência, é o direito à vida, é o direito ao próprio corpo, é o direito a tomar decisões que afetem diretamente a própria vida. Uma lei, no escopo da que está sendo proposta aqui no estado de Goiás, ela viola esse direito fundamental. Ela impede que mulheres cuidem do seu próprio corpo a partir da sua própria existência. Isso não é pouca coisa se a gente considera que saúde pública é um dever do Estado. Quando o Estado propõe o que o Estado chama de conscientização contra o aborto, ele parte do pressuposto de que mulheres que desejam, por N razões, fazer um aborto não têm consciência sobre o próprio corpo, quando na verdade essas mulheres têm consciência e elas entendem a complexidade que leva uma mulher a uma prática como essa. Pensar o aborto num sentido mais amplo significa não biologizar a questão. Uma mulher que deseja fazer um aborto, ela está envolvida em questões que extrapolam o aspecto biologizante da nossa existência. Violências diversas, né, como o estupro, que você cita, mas violências mais sutis também acontecem todos os dias e levam as mulheres a engravidarem, inclusive a falta de informação. Um Estado que não garante informação de qualidade para que jovens e adolescentes não engravidem. Um Estado que não garante formação de qualidade para garantir que os hospitais realizem abortos com segurança é um Estado omisso. Então não adianta um Estado implementar uma lei que chama de conscientização contra o aborto se essa lei não está pautada na perspectiva do Estado laico. Se ela está pautada numa perspectiva talvez religiosa, talvez cultural de um Estado. O Estado, enquanto Estado laico, ele tem que operar para garantir saúde de qualidade para absolutamente todas as mulheres, né? As que abortam e as que não abortam. Né? E esse Estado garantindo essa saúde, ele pode ajudar inclusive no fortalecimento das relações de gênero. Porque homens, pais, são ausentes o tempo todo. O que o Estado tem feito para garantir que sua sociedade tenha saúde na parentalidade. Saúde para homens, saúde para mulheres e saúde para crianças. O Estado de Goiás, especialmente, não tem feito isso. Tem um dado da OMS que diz que a cada ano 22 milhões de abortos são realizados de forma insegura, colocando em risco a vida da mulher, né? Colocando em risco a saúde constitucional, a saúde pública. O Estado poderia cuidar, por exemplo, para garantir que, caso uma mulher opte por fazer um aborto, tenha acesso a um estabelecimento de saúde de qualidade. Que ela não tenha sua vida colocada em risco mais uma vez. Porque a gravidez nem sempre é planejada. A gravidez nem sempre é desejada. E quando a gente fala de aborto, a gente não está falando de um desejo espontâneo. É uma necessidade em função de um processo. Um processo que, na maioria das vezes, é violento em todos os seus aspectos, seja simbólico, seja direto, seja uma vítima de estupro, né? Seja uma adolescente que engravidou por absoluta falta de informação e falta de acesso ao aparato do Estado que garantiria uma saúde pública de qualidade. Eu penso que sem dúvida nenhuma, uma iniciativa violenta, né? Violenta mais uma vez um corpo violentado, e nós, enquanto sociedade civil, organizadas, né, em sindicatos, organizadas em movimentos sociais,
nós precisamos garantir a nossa existência a partir do que nós somos, e não a partir do que não somos. Né? Existe um ato que é chamado de estupro corretivo. Como é que esse estupro corretivo acontece? Quando a sociedade violenta, machista, né, e profundamente, que alimenta um ódio profundo por mulheres, identifica que uma mulher é lésbica, por exemplo, essa sociedade, através de seus homens, estupram aquela mulher com o objetivo de corrigir o que seria um erro biológico, uma vez que essas mulheres amam mulheres. Mulheres lésbicas, por exemplo, têm um poder incrível na reversão dessa violência quando se articulam a partir da sociedade civil para garantir uma existência integral pelo que elas são. Né? E o que elas são é isso, são mulheres que amam mulheres, mas que desejam maternar, que desejam constituir família, que desejam conduzir suas próprias vidas. Uma outra situação de violência são as mulheres que estão envolvidas com a prostituição. Né? Mulheres que estão atuando, né, na prostituição são violentadas por homens e eventualmente engravidam. Essas mulheres não são sequer reconhecidas como trabalhadoras. De repente, se o Estado opera no sentido de garantir cidadania também para essas mulheres que vivem em condição de subcidadania, de repente essas mulheres conseguem se articular enquanto movimento social e garantir, aí sim, uma conscientização para que elas vivam a partir do que elas são e elas consigam ter acesso a um sistema de saúde de qualidade que garanta, sim, um aborto seguro caso elas engravidem em função de uma violência sexual, de um estupro, por exemplo. Sindicatos, né, organizações não governamentais precisam pautar o aborto sem medo. Eu não consigo compreender por que a sociedade tem tanto medo de discutir o aborto, não é nem de realizar. A proposição dessa lei no estado de Goiás, ela foi feita por um parlamentar, homem, que teve o seu mandato cassado porque ele não prestou contas da campanha política dele. Por que a gente não discute isso? Por que a gente tem tanto medo de discutir o aborto e, mais que isso, responsabilizar as mulheres sobre o aborto? Mulheres não acordam e dizem, vou fazer um aborto e está tudo bem. É um processo complexo que muitas vezes leva mulheres a traumas por anos. E mesmo assim elas não se arrependem de ter feito o aborto. Por quê? Porque elas sabem qual foi o processo que conduziu àquela gestação indesejada. Então, o que a gente precisa fazer enquanto sociedade civil é nos organizar e nunca duvidar da força da nossa organização social. Exercer a nossa cidadania na plenitude, exercer essa cidadania pelo que a gente é. Né? E o que a gente é cidadã consciente de nossos deveres, de nossos direitos e conscientes do nosso próprio corpo. O corpo que expele um feto é o mesmo corpo que tem introduzido um falo que não desejado. Partindo da sociedade falocêntrica, é esse corpo que expele, que tem introduzido nesse mesmo corpo um falo indesejado. Então, o que a gente precisa, em última instância, é abandonar, de uma vez por todas, essa sociedade que odeia mulheres. E tentar compreender que aborto é um assunto complexo e que está em processo de discussão, né? Não só no estado de Goiás, mas em todo o mundo.